Olá, meu nome é Everton Borges, eu sou farmacêutico do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, assessor de relações institucionais. Eu vou falar hoje sobre o tema judicialização de medicamentos. E para começo de conversa, nós devemos entender melhor o que significa a judicialização da saúde, a judicialização de medicamentos. Todo processo judicial começa após uma negativa administrativa, ou seja, o cidadão vai até um órgão público, como uma farmácia de prefeitura, por exemplo, com uma prescrição médica e solicita um medicamento. Havendo fornecimento, geralmente o caso se encerra. De outro lado, havendo a negativa de fornecimento daquela solicitação, por exemplo, o paciente poderá buscar o seu direito na justiça. Então estará estabelecida a judicialização da saúde, ou nesse caso mais especificamente, a judicialização de medicamentos. Tramitam hoje no Brasil mais de 2.200.000 processos na área da saúde. E a grande maioria desses processos são processos para fornecimento de medicamentos. Nós podemos ter em alguns municípios de 70% a 80% da judicialização da saúde voltada para medicamentos. E o mais importante, ou muito importante, relacionado a esses números, é que dentre esses medicamentos judicializados, uma parcela, podendo chegar a 40% em alguns municípios, são medicamentos de obrigação do próprio município. Ou seja, são medicamentos que constam nas listas públicas e o município deveria estar fornecendo aquele medicamento e por algum motivo houve uma negativa nesse fornecimento. Então, os medicamentos são os itens mais judicializados na área da saúde. Nós temos dois tipos de judicialização de medicamentos, ou melhor, dois tipos de medicamentos que são judicializados. Nós temos os medicamentos que são previstos nas listas públicas, medicamentos que são incorporados ao SUS, que passaram por uma comissão de farmácia terapêutica, que foram incluídos numa relação municipal de medicamentos, deveriam constar nas prateleiras da farmácia do município e por algum motivo estão ausentes, estão faltando, e o cidadão, buscando seu direito, irá judicializar para ter esse atendimento. De outro lado, nós temos os medicamentos de alto custo, medicamentos que não são previstos nas listas públicas, não estão incorporados nas listas obrigatórias da União, dos estados e dos municípios. São medicamentos de altíssimo custo. E muitos desses medicamentos são medicamentos experimentais, medicamentos de uso off-label, medicamentos sem registro na Anvisa, medicamentos sem evidência científica ou com uma evidência duvidosa e medicamentos sem custo-efetividade. Para nós termos uma ideia, o FDA, em 2019, autorizou a venda do medicamento considerado o mais caro do mundo. Esse medicamento, naquele momento, custava por volta de 9 milhões de reais cada ampola. E esse tipo de medicamento, para uma patologia muito específica, ele entrará e já está entrando no rol dos medicamentos judicializados. Em paralelo, nós também podemos encontrar algumas ações judiciais para o fornecimento de medicamentos de baixo custo ou medicamentos previstos nas listas básicas de municípios, como o ácido acetil salicílico, por exemplo, que custa menos de 1 centavo o preço unitário. Então, essa distância ou essa comparação entre esses extremos é bastante significativa porque a judicialização pode envolver medicamentos com esse valor exorbitante e medicamentos também de valor bem baixo que deveriam estar presentes nas prateleiras das farmácias públicas. Para nós termos uma ideia do impacto da judicialização, em 2018, aqui no Rio Grande do Sul, 16% do orçamento da saúde foi destinado para ações judiciais. Ou seja, em 2018, 436 bilhões de reais
de um orçamento de 2,7 bilhões foram destinados para processos judiciais na área da saúde. Consequentemente, esse montante de recursos acabou sendo retirado do planejamento, do orçamento da secretaria, trazendo então impacto em todos os serviços de saúde que a Secretaria Estadual de Saúde tem por obrigação de realizar. A judicialização, portanto, traz esse impacto, essa interferência na gestão pública muito bem caracterizada com esses números aqui no Rio Grande do Sul. Frente a esse grave problema, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde e o Fórum Nacional constituiu comitês executivos estaduais de saúde. Aqui no Rio Grande do Sul, o Conselho Regional de Farmácia participa. Eu sou um dos representantes do Conselho nesse comitê, onde nós buscamos estabelecer um diagnóstico mais adequado desse grande e grave problema da judicialização e propor, junto com todas as instituições que participam desse comitê estadual, de ações para tentar diminuir ou qualificar essas ações na área da saúde. Nesse contexto, então, o Conselho Nacional de Justiça, ele emitiu recomendações e resoluções, criando essas estruturas de monitoramento de ações frente a esse problema da judicialização, e uma das alternativas encontrada foi estabelecer junto aos tribunais de justiça um núcleo de apoio técnico composto por profissionais da saúde, principalmente por médicos e farmacêuticos. Então, o Conselho Nacional de Justiça entendeu por bem que o juiz, o magistrado, deveria ter um apoio qualificado na sua tomada de decisão. E, para isso, ele buscaria pareceres técnicos, notas técnicas emitidas por esses profissionais da saúde na área de medicamentos, principalmente por farmacêuticos, atuando junto aos magistrados nos tribunais de justiça. Essa é uma das alternativas hoje para se tentar qualificar ou diminuir as ações na área da saúde, pelo menos qualificando a decisão do juiz na hora de definir se concede ou não determinado medicamento, muitas vezes, ou na maioria das vezes, de altíssimo custo, com aquele impacto todo que nós já vimos anteriormente. Junto a isso, é importante nós alertarmos ou esclarecermos toda a competência técnica do farmacêutico nesse contexto de elaboração de laudos técnicos e perícias e notas técnicas, a partir do decreto 85.878 de 1981. Esse decreto regulamenta a Lei 3820 de 1960, e essa lei é aquela que dispõe sobre o exercício da profissão farmacêutica. Então, o decreto, no seu artigo 1º e 2º, já estabelece essa legalidade do farmacêutico oferecer, emitir, trazer à luz pareceres técnicos, notas técnicas, avaliações, laudos, que possam colaborar, esclarecer e definir a tomada de decisão dos agentes de saúde e, nesse caso mais específico, dos agentes do sistema de justiça. Também, frente a esse grave problema, esse fenômeno da judicialização, os farmacêuticos se apresentam em duas fases processuais bastante distintas. Nós temos a fase pré-processual, ou seja, antes do processo ser instaurado, nós poderemos ter a intervenção do farmacêutico junto à Defensoria Pública, por exemplo. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, por um trabalho do Conselho Regional de Farmácia, a partir dessa aproximação, naquele comitê executivo estadual no qual nós participamos, nós conseguimos nos aproximar muito da Defensoria Pública, demonstrando toda a complexidade da assistência farmacêutica, e os defensores públicos entenderam que deveriam ter um apoio técnico também, antes de decidirem se caberia ou não a abertura de um processo judicial. Portanto, hoje nós temos farmacêuticos concursados nas defensorias públicas. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós fomos pioneiros colocando um farmacêutico dentro da Defensoria Pública, e os farmacêuticos da Defensoria fazem esse trabalho de avaliarem a complexidade daquele pedido, daquela solicitação, daquela prescrição médica,
trazendo então as alternativas do SUS, trazendo todo o contexto da dispensação de medicamentos junto às políticas públicas que envolvem medicamentos, auxiliando os defensores públicos a definirem se cabe ou não, se há alguma alternativa ou não para aquele assistido, como eles chamam, para aquele paciente. E isso tem realmente demonstrado uma diminuição no número de processos da defensoria, porque há um entendimento muito melhor, muito mais adequado dos defensores públicos a partir desse trabalho de farmacêuticos. Então, esse já é um grande trabalho que tem um impacto muito importante, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, porque a Defensoria Pública ainda é a principal porta de entrada de processos judiciais na área da saúde. Com esse trabalho de farmacêuticos na Defensoria Pública, nós estamos conseguindo reduzir o número de processos, porque as pessoas estão conseguindo, os assistidos, os pacientes estão conseguindo administrativamente resolver as suas demandas. Entretanto, quando há necessidade de abertura de um processo judicial para fornecimento de medicamentos, por exemplo, esse processo tramita ou na Justiça Estadual ou na Justiça Federal e teremos algum momento onde o juiz irá decidir se concede ou não aquele determinado medicamento. E é nesse momento, antes da decisão, que o juiz busca a competência técnica dos profissionais da saúde. No caso dos medicamentos, o farmacêutico irá fornecer esse laudo, esse parecer técnico, para que o juiz possa, então, com base em evidências científicas atualizadas e consistentes, decidir de forma mais justa se aquele paciente deve receber ou não aquele determinado medicamento que foi prescrito por um médico. Então, nós temos hoje duas principais áreas ou fases de atuação dos farmacêuticos, que seriam essas: a fase pré-processual na Defensoria Pública, ou no Ministério Público, ou um outro órgão de conciliação, e a outra fase na fase processual, depois que o processo já tramita, auxiliando o juiz, o magistrado, a tomar a decisão. Dando sequência, nós, entendendo esse grave problema e tendo possibilidade de nos aproximarmos ainda mais das principais instituições que detêm o poder de decisão dentro da área da saúde e da justiça, o Conselho Regional de Farmácia conseguiu e buscou justificar todo esse problema, apresentando os principais problemas que nós verificamos junto aos municípios, junto ao Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, no que se refere à precariedade ou às dificuldades que a assistência farmacêutica apresenta. Então, nós podemos relacionar hoje, por meio da nossa fiscalização principalmente, fiscalização profissional do Conselho Regional de Farmácia, 10 principais problemas que irão, muitas vezes, direcionar para o processo judicial, porque acabam efetivando as ausências, as faltas de medicamentos para os pacientes. Ou seja, o paciente indo buscar o medicamento na farmácia pública, ele recebe uma negativa. Há falta no estoque, o medicamento não é fornecido. Então, ele direciona esse paciente, ou esse paciente se direciona para a justiça, buscando o seu direito de forma judicial. O que nós podemos estabelecer como principais problemas, então? Muitos municípios ainda sem farmacêuticos, aqui no Rio Grande do Sul nós temos ainda essa realidade, municípios que não têm nenhum farmacêutico frente à assistência farmacêutica pública. Nós temos a figura ainda do dispensário de medicamentos, onde os municípios buscam esse enquadramento com base na Lei 5.991 de 73, e quando eles conseguem esse enquadramento, eles não necessitam ter farmacêuticos. Então esse é um grande conflito que ainda existe, e o Conselho já está conseguindo melhorar esse entendimento jurídico com relação a isso, mas ainda é um impacto muito negativo, porque afasta o farmacêutico das farmácias públicas. Nós ainda temos uma falta de planejamento, ou quando tem planejamento da saúde, da assistência farmacêutica, sem a participação de farmacêuticos, então é um planejamento inadequado. Nós temos municípios sem relação municipal de medicamentos definida,
ou quando tem é uma REMUME totalmente inadequada, com muitos itens além das necessidades e que com muitas faltas, portanto. A dificuldade é muito bem apresentada nesse momento de manter os estoques de todos esses itens que foram incluídos de forma inadequada, sem planejamento nessa relação municipal de medicamentos. REMUME com medicamentos listados pelos nomes comerciais, que não deve ser assim, e, portanto, muitos medicamentos vencidos nesse contexto de falta de farmacêuticos e sem critérios técnicos adequados para definir, de fato, uma relação justa e que atenda aquelas patologias, aquela epidemiologia daquele determinado município, aquele perfil epidemiológico daquele determinado município. E também nós temos muita precariedade na estrutura física das farmácias, umidade, calor excessivo, são farmácias normalmente adaptadas, sem um planejamento adequado para estoque, para o fluxo de medicamentos, com toda a complexidade que isso exige. Nós também temos uma grande parte dos municípios sem a informatização da assistência farmacêutica, o que acarreta um descontrole muito grande, também favorecendo as faltas, o vencimento de medicamentos, e a inexistência de comissões de farmácia terapêutica, que são essas comissões são instituições ou são grupos multiprofissionais definidos em cada município ou cada região, onde essa equipe multiprofissional irá decidir, irá definir quais os medicamentos são necessários para aquela determinada população, estabelecendo então uma relação municipal de medicamentos que atenda de fato a total necessidade daqueles pacientes daquele município como um todo. Para nós termos uma ideia da gravidade do problema, a fiscalização do Conselho Regional de Farmácia, dentro da sua rotina, também tem buscado informações sobre essa questão da gestão, da logística e da assistência farmacêutica nos municípios como um todo. Nós já conseguimos, através da fiscalização do Conselho, em 290 municípios dos 497 que nós temos aqui no Estado, esses números que são bastante assustadores, né, com relação às necessidades e à complexidade que a assistência farmacêutica apresenta. Então, nós já identificamos que 66% desses municípios que foram avaliados não possuem plano municipal de assistência farmacêutica, 84% não possuem comissão de farmácia terapêutica e mais de 42% não possuem relação municipal de medicamentos, demonstrando, então, uma desorganização e uma fragilidade tremenda que acarreta graves danos para aquela população e também direciona muito para a judicialização dos medicamentos. Com tudo isso, nós podemos apresentar para os gestores públicos 10 passos farmacêuticos que possam reduzir a judicialização de medicamentos. O primeiro grande passo é planejar adequadamente a assistência farmacêutica, definindo em cada município um plano municipal que contemple a assistência farmacêutica, que exista uma política municipal de assistência farmacêutica realizada, organizada, definida diretamente com a participação de farmacêuticos. O município deve constituir uma CFT, se for impossível para todos os municípios podem se reunir em regionais e termos uma CFT regional, e essa CFT terá a competência e as condições de definir uma relação municipal de medicamentos, ou no caso de uma regional, uma relação regional de medicamentos, se nós tivermos municípios com o mesmo perfil epidemiológico. Também é necessário racionalizar o número de farmácias públicas. Hoje ainda é uma tendência de muitos gestores espalhar os medicamentos em várias unidades de todo o município, sem controle, sem definição de fluxo, sem uma logística adequada e principalmente sem farmacêuticos nessas diversas áreas. Então hoje muitos gestores estão realmente racionalizando, no primeiro momento reduzindo o número de pontos de fornecimento de medicamentos, colocando farmacêuticos, organizando de fato e depois aos poucos voltando a expandir o número de farmácias regularizadas. E essas farmácias, elas devem ter uma equipe adequada de profissionais,
além do farmacêutico, auxiliares capacitados e treinados, atualizados, para, em conjunto, conseguirem atender de forma satisfatória toda a demanda que a assistência farmacêutica apresenta. Além de toda a logística da assistência farmacêutica, nós também necessitamos oferecer o serviço de farmácia clínica, onde os farmacêuticos tornarão aquele medicamento de forma efetiva, ou seja, tornar o medicamento efetivo no seu propósito de resolver determinada patologia. Hoje isso não acontece, hoje a grande maioria dos municípios apenas tem foco no fornecimento, em colocar o medicamento nas mãos do paciente, sem realmente ter a segurança que aquele medicamento será utilizado de forma adequada pelo paciente e resolverá aquela patologia conforme esperado. Também nós devemos inserir os farmacêuticos na Defensoria Pública, no Ministério Público, unidades de conciliação. Nós já vimos a importância que tem a participação desses farmacêuticos nessa fase pré-processual. Então, isso é importante, nós ampliarmos o número de farmacêuticos nesse contexto. Também inserir farmacêuticos nos núcleos de apoio técnico dentro de todos os tribunais. As equipes dos núcleos de apoio técnico têm que ter um número adequado de farmacêuticos pelo volume de medicamentos que são judicializados. Nós temos que investir na transparência e na informatização da assistência farmacêutica. Todas as farmácias, todos os municípios devem ter os números e esse fluxo todo de aquisição, de armazenamento, de dispensação, de vencimento, muito bem organizado, de forma informatizada, porque hoje a realidade é bem diferente e o descontrole é muito presente em grande parte dos municípios. E, finalmente, inserir as ciências farmacêuticas em toda a teoria da decisão judicial, ou seja, realmente os operadores do direito terem compreensão, entendimento da política de medicamentos, da complexidade da assistência farmacêutica e da importância do profissional farmacêutico nesse contexto da saúde e da justiça. Concluindo, o fenômeno da judicialização deve ser utilizado, então, para discutir assistência farmacêutica com os gestores públicos, já que nós temos uma deficiência ou um número muito menor do que a necessidade nos apresenta de farmacêuticos dos municípios, os gestores precisam realmente entender a necessidade do investimento nesse grande profissional que irá trazer uma adequação da assistência farmacêutica, evitando assim os processos judiciais. A aproximação de farmacêuticos e operadores do direito também se apresenta como uma grande necessidade para que esses operadores do direito consigam, de fato, entender e adequar o seu trabalho na área jurídica de forma a incorporar as questões que envolvem a assistência farmacêutica no serviço público. Inserir as ciências farmacêuticas na teoria da decisão judicial é quando o magistrado leva em consideração toda a complexidade da assistência farmacêutica, da farmacovigilância, da farmacoeconomia, da farmácia clínica, do mercado farmacêutico, todos esses importantes dados e informações onde o farmacêutico leva para dentro do parecer técnico, da nota técnica, que o magistrado irá utilizar para sua tomada de decisão final no processo que envolve medicamentos. Então, para diminuir ou evitar a judicialização, os municípios precisam priorizar e ampliar de forma adequada a assistência farmacêutica. Quando o gestor vem nos perguntar o que ele deve fazer para diminuir a judicialização, nós respondemos com outra pergunta. Como está a organização da sua assistência farmacêutica? Como está o controle e como está o número de farmacêuticos que possam realmente trazer resultados da assistência farmacêutica para que não se direcione para o processo judicial? Em paralelo, como nós temos ainda muita desorganização e muita necessidade de adequação de grande parte dos municípios, o sistema de justiça deve buscar e identificar essas necessidades todas e, portanto, direcionar ações para questionar, recomendar, exigir, sentenciar os municípios a priorizarem a assistência farmacêutica, com os devidos investimentos e adequações e contratações, consequentemente, de farmacêuticos. A judicialização, portanto, ela impacta os dois sistemas. Nós vimos muito bem que impacta o sistema de saúde
porque ela retira recursos programados dentro do orçamento da Secretaria para atendimento de ações judiciais que não há previsão alguma do número e dos valores que ela envolve. Somente no decorrer do processo é que nós teremos alguma informação do recurso financeiro que será necessário para atender aquela determinada ação judicial. E também dentro do próprio sistema de justiça, nós sabemos que cada processo que tramita na Justiça Estadual ou Federal, ele tem um custo, que envolve toda a organização do Tribunal de Justiça, com seus funcionários, seus agentes. A tramitação tem um custo para tramitar dentro do tribunal. Nós podemos ter processos que custam R$ 2.000, dependendo do tribunal, R$ 3.000, R$ 4.000 a tramitação de um processo. Nós estamos falando de mais de 2.200.000 processos na área da saúde, e alguns processos que custam tanto a sua tramitação dentro do Tribunal de Justiça, muitas vezes é para a concessão de um medicamento que custa R$ 10, R$ 15, R$ 50, medicamentos de baixo custo que levam todo um custo muito maior para a tramitação do processo. Então, tem um impacto no sistema de justiça todo. Há um custo para o sistema de justiça esse grande volume de processos judiciais. Vocês saibam que hoje tramitam no Brasil, em todas as áreas, mais de 100 milhões de processos em todas as áreas da justiça. Na área da saúde, são 2.200.000, mais de 2.200.000 só na área da saúde. E hoje já são mais de 105 milhões de processos que tramitam em toda a justiça brasileira. Portanto, nós temos um grave problema, que é a judicialização da saúde, principalmente a judicialização dos medicamentos, mas nós não podemos perder de vista também esse problema como oportunidade. E eu tenho uma frase que eu levo comigo em todas as minhas ações, que é o meu mantra, que eu sempre falo e coloco nas minhas apresentações, que é esse: oportunidade, propósito e coragem. A oportunidade hoje que esse tema nos trouxe é muito significativa, porque a partir da judicialização, o Conselho de Farmácia foi chamado para colaborar e trazer realmente o contexto dos farmacêuticos para a solução desses problemas, e nós então nos aproximamos muito dos atores do sistema de justiça, além do sistema de saúde, apresentando toda a competência que os farmacêuticos têm nessa área da saúde. Portanto, nós temos um contato direto com magistrados, com juízes, com desembargadores, com defensores públicos, com promotores de justiça, além dos atores do sistema de saúde, secretário de saúde, secretário estadual de saúde, coordenadores das mais diversas áreas da saúde, que transitam dentro desse comitê e nos permitem, então, uma aproximação, um diálogo direto, onde nós sempre encontramos algumas ações conjuntas para tentar diminuir e qualificar as ações que envolvem os medicamentos. Ainda como oportunidade, como foi falado, esse tema nos serve também para diálogo direto com os gestores públicos. Nós temos muitas oportunidades de falarmos diretamente com prefeitos e secretários de saúde sobre a judicialização de medicamentos e, portanto, colocamos em discussão clara e direta as necessidades da assistência farmacêutica em cada município, passando principalmente pela inserção de farmacêuticos em número adequado e suficiente para que essa assistência farmacêutica funcione e não venham judicializar os medicamentos que estão faltando nas prateleiras das farmácias públicas. Ainda como uma grande oportunidade também, tivemos como participar de eventos junto a instituições federais, como o Conselho Nacional do Ministério Público, falando diretamente para procuradores da República, também trazendo esse contexto da farmácia, do farmacêutico, da assistência farmacêutica pública, demonstrando toda a necessidade, todo o valor do profissional farmacêutico para buscar adequações e atender de forma totalmente satisfatória os pacientes, evitando, portanto, que os pacientes tenham que buscar o seu direito na justiça. No momento que os procuradores da República, que os
defensores públicos, que os operadores do direito de modo geral tenham entendimento de tudo que nós sempre falamos sobre a importância e o impacto da assistência farmacêutica, eles começam a utilizar essas informações em suas ações, exigindo também as adequações da assistência farmacêutica, exigindo também farmacêuticos nos municípios para que essa assistência farmacêutica funcione de fato. Nós tivemos uma grande oportunidade aqui no Estado também de falarmos diretamente para 50 magistrados. Então vejam que esse tema nos abre portas importantíssimas para que esses principais atores que têm o poder de decisão possam de fato decidir de forma justa, tendo as informações adequadas que nós conseguimos passar. As informações, o nosso conhecimento enquanto farmacêuticos, de todo o trabalho que é desenvolvido, ou de todo o trabalho que deveria ser desenvolvido, se nós tivéssemos farmacêuticos adequadamente, em número satisfatório, nos municípios, nos estados, na União, fazendo com que a assistência farmacêutica funcione de forma totalmente adequada e satisfatória. Então, muitas oportunidades que esse tema nos traz, apesar de ser um tema, um fenômeno grave, com muitos impactos negativos para a saúde e para a justiça, nós também podemos encará-lo como uma grande oportunidade para os farmacêuticos mudarem, modificarem o contexto atual da assistência farmacêutica, passando pela argumentação da judicialização de medicamentos. Isso nos levou também, tudo isso que eu comento aqui com vocês hoje, nos levou ao Conselho Federal de Farmácia, num grupo de farmacêuticos que atuam no sistema de justiça, preparando ações, diagnósticos sobre essa necessidade do tema judicialização de medicamentos ser inserido no contexto da assistência farmacêutica de todos os municípios, de todos os estados e da União. Então, esse grupo tem um propósito de atuar diretamente com esse tema, modificando, alterando, colaborando com as ações da assistência farmacêutica. Para isso, nós desenvolvemos uma cartilha de orientação aos juízes, aos nossos magistrados, que leva, então, o conhecimento básico sobre essa complexidade toda da assistência que eu comentei até aqui, e que os nossos magistrados e demais operadores do direito tenham minimamente informações do Conselho Federal de Farmácia com relação à importância, ao impacto, às necessidades que hoje se apresentam no contexto da assistência farmacêutica. Essa cartilha foi distribuída para todas as unidades da Justiça do Brasil e está disponível também de forma eletrônica no site do Conselho Federal de Farmácia. Por fim, ainda em 2019, nós também conseguimos que o Conselho Federal de Farmácia emitisse a resolução número 671, onde o nosso GT participou ativamente construindo essa resolução, que é uma resolução que respalda ainda mais a competência do farmacêutico nessa área de desenvolvimento de informações técnicas com base em evidências científicas para o contexto da saúde e da justiça. Então, os farmacêuticos que atuam nos núcleos de apoio técnico, nos centros de informação de medicamentos, esses farmacêuticos hoje têm o respaldo do Conselho Federal de Farmácia por meio da resolução 671, que define, então, esse trabalho todo na área de informações sobre medicamentos que são utilizados pelos sistemas de saúde e agora, mais recentemente, pelo sistema de justiça. É isso que eu tenho para comentar com vocês sobre esse grande tema, que é a judicialização da saúde, a judicialização principalmente dos medicamentos, já que os medicamentos são os itens mais judicializados. Então, não esqueçam, avaliem a assistência farmacêutica sob o ponto de vista da judicialização, porque é uma maneira que todos os nossos gestores públicos têm interesse em escutar. Escutar sobre a judicialização trará mudanças na assistência farmacêutica dos municípios, do Estado e da União. Muito obrigado, segue meus contatos para algum questionamento, para algum esclarecimento e para outras colaborações que forem necessárias. Muito obrigado, até a próxima.